Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente conversa já com ele por aqui. Theo Takara, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualiza então para a gente o que devemos esperar para essa quarta-feira. O fato é que aquela novela do IOF também não deve sair, né, do olhar, do radar dos investidores para hoje, né, meu querido? Bom dia. Bom dia, Débora. Pois é, seguimos assistindo a mesma novela de todos os dias desde a última semana. Ontem de manhã, o advogado-geral da União, Jorge Messias, deu uma entrevista coletiva aí para anunciar a decisão do governo de recorrer ao STF, argumentando aí que a derrubada pelo Congresso do decreto do presidente Lula, que aumentou o IOF, viola o princípio da separação dos poderes, né? A ação está com o ministro Alexandre de Moraes, que está trabalhando no recesso do Judiciário neste mês de julho e pode dar uma liminar, inclusive, a qualquer momento. Como reação inicial à decisão do governo aí de judicializar a questão do IOF, os parlamentares já ameaçam atrapalhar a votação do projeto que prevê a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A apresentação do parecer do deputado Arthur Lira, que é relator do projeto, estava prevista para acontecer na última sexta-feira, mas foi adiada a pedido inclusive do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que percebeu que não tinha clima para isso, né? Deputados já avisaram que dificilmente o texto será votado antes do recesso parlamentar, que está marcado para começar no dia 18. Líderes partidários dizem que, nos bastidores, que a crise afetará toda a agenda do governo no legislativo. A medida provisória, com novas medidas de arrecadação, entre elas a taxação dos investimentos que eram isentos e o aumento da alíquota sobre as bets, também está ameaçada, assim como o projeto que visa financiar o programa Tarifa Social, que tem como objetivo a isentar a população de baixa renda das contas de luz, né? Parlamentares também estão irritados com o tom da campanha e com os vídeos que circulam nas redes sociais, que pintam aí o Congresso como inimigo do Brasil ou ilustram aí um cabo de guerra entre a classe média e o trabalhador. Os deputados também afirmam nos bastidores que as retaliações contra o governo podem aumentar, ainda mais pois já há uma fila aí de propostas de emendas à Constituição para proibir o executivo de aumentar impostos por medida provisória e até para extinguir de vez o IOF. Mas apesar de todo esse acirramento no ambiente político com o Congresso, o Senado aprovou ontem à noite a medida provisória do Fundo Social, incluindo aí uma permissão para realizar o leilão de petróleo e gás de excedentes do pré-sal e que pode arrecadar até R$ 20 bilhões para o governo. O texto, que havia sido aprovado pela Câmara, agora precisa ser sancionado pelo presidente Lula até amanhã para não perder a validade. Como já temos alertado aí nos últimos dias, essa novela do IOF está longe de acabar, Débora. Pois é, tá longe, Theo. E o que o governo tem argumentado, né, para essa judicialização nesse momento do IOF, né, para chegar a essa decisão dessa judicialização, Theo? Apesar da preocupação com o andamento da pauta econômica no Congresso, os líderes governistas argumentam que o Planalto ficou sem alternativa após o presidente da Câmara, Hugo Mota, romper o acordo com a Fazenda e aprovar de surpresa aí o projeto de decreto legislativo, né, o PDL, que derrubou o IOF. Se Lula não respondesse, dizem os aliados, ele estaria jogando fora o último ano do seu mandato, ficando ainda mais refém do legislativo além do que já está, né? O presidente foi para o jogo desafiado pelo Congresso, que foi o primeiro aí a radicalizar. O discurso do nós contra eles, que foi levantado por Hugo Mota em um vídeo publicado nas redes sociais, foi recuperado pelo Lula e pelo Haddad e já antecipa aí a mensagem do PT para as eleições do ano que vem. A partir de agora, é ver como as coisas evoluem, se para uma crise crônica ou para uma acomodação, que não pode até ser descartada em se tratando de política, né? Onde o desenho das nuvens praticamente muda a todo instante. O Haddad já disse que para fechar o orçamento de 2026, com um cumprimento de meta de superávit de 0,25% do PIB, ele precisa do aumento do IOF, além de um corte de R$ 15 bilhões em benefícios tributários e dos efeitos da medida provisória que aumenta impostos sobre as bets e sobre as aplicações financeiras. O mercado monitora de perto esse embate sem saber no que vai dar. A única certeza de toda essa história é que está antecipando aí a campanha eleitoral de 2026, Débora. É, de fato, isso aí já ficou muito claro, esse recado já ficou bem claro, né, Theo? Agora, e para a agenda do dia, também a gente tem alguns destaques, né? Sim, sim. Hoje temos mais um dado de emprego nos Estados Unidos, né? A pesquisa ADP, com as vagas do setor privado, que sai às 9h15 pelo horário de Brasília. O dado serve como uma prévia do payroll, né? O indicador de emprego preferido do Fed, que vai sair amanhã
antes do feriado de 4 de julho, na sexta-feira, que é o dia da independência dos Estados Unidos. A expectativa é que a ADP mostre aí uma abertura de 103 mil vagas em junho, bem acima das 37 mil registradas em maio. Lembrando que ontem o relatório JOLTS já veio forte aí, superando as estimativas do mercado. Às 11h30 da manhã, o Departamento de Energia, o DOE, divulga aí os estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos, que na semana passada haviam registrado forte queda de 5,8 milhões de barris. Então é importante a gente observar como é que se comportou aí nessa semana. E vale também ficar atento à Câmara Americana, onde o lindo projeto tributário de Donald Trump, como ele mesmo diz, pode ser aprovado hoje, após uma aprovação apertada ontem no Senado americano por 51 votos a 50, com o voto do vice-presidente J.D. Vance, né, o voto de Minerva aí, lembrando que o vice-presidente nos Estados Unidos também é presidente do Senado. Na Europa, o destaque de hoje fica para mais um discurso da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que fala às 11h15 da manhã. À noite, na China, sai o dado de atividade do setor de serviços, o PMI medido pela Caixin, que deve sair às 10h45 da noite pelo horário de Brasília. Aqui no Brasil, destaque para a produção industrial, que sai daqui a pouco às 9 da manhã, e a previsão aí de queda de 0,5% em maio, depois de marcar uma alta de 0,1% em abril. O dado já deve refletir aí a perspectiva de acomodação da atividade econômica no segundo trimestre, pelo efeito dos juros elevados. Temos ainda na agenda o número de veículos novos vendidos em junho, que vai ser divulgado pela Finabrave, e os dados semanais de fluxo cambial, que são divulgados pelo Banco Central às 2h30 da tarde, Débora. Perfeito, tá. Obrigada pelos destaques, meu querido. Uma ótima quarta-feira para você e eu já te espero aqui amanhã. Forte abraço para você e para todo o time aí do BDM.